Olá, discípulos de Jesus, Pastor Gary Haynes aqui. E hoje nós vamos falar sobre o perigo desconhecido sobre o nome de Deus. É um assunto sério, muito pouca gente que se chama de cristão entendem desse assunto, ao ponto que até me assusta às vezes. O meu livro best-seller, O Poder da Língua, tem um capítulo inteiro sobre esse assunto, mas é um assunto que você precisa atentar e atentar já. Se você não quer estar puxando a ira de Deus em cima da tua vida, é ao contrário, você quer estar recebendo bênção e debaixo de bênção, você precisa atentar de uma forma muito nítida e clara sobre esse assunto. A questão que nós vamos falar hoje, esse perigo, e é perigo mesmo, eu não estou falando isso só para chocar, coisa assim. É de fato um perigo e uma oportunidade perdida na tua vida de receber bênção e você acaba se levando para o lado de até maldição, conforme for o nível que você tratar esse assunto. Então é de extrema e super importância você prestar atenção, abrir seu coração e pensar comigo. Em primeiro lugar, não é uma doutrina minha, é uma doutrina que você vai achar na Bíblia centenas de vezes. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, esse assunto é tratado. E se eu perguntar a um grupo de cristãos sobre esse assunto, quase ninguém sabe claramente ou de uma forma muito específica sobre isso. Eu já testei isso, já puxei o assunto e ninguém sabe direito. E eu vejo o pior, que o pessoal no dia a dia, e talvez muitos de nós aqui assistindo temos feito isso, e por isso você tem que prestar atenção no alerta que eu vou estar dando, e fica até o final que você precisa ouvir o assunto todo para realmente conseguir entender bem e enquadrar esse assunto e você puder ter mudança que vai desencadear a bênção e cortar a ira de Deus na tua vida. Então, vamos ponderar aqui o assunto. A questão é o nome de Deus sendo santo e sagrado. A questão do nome de Deus é que não se deve usar o nome do Senhor numa hora que você não precisa. O tal do usar o nome do Senhor em vão é isso. Não usar o nome do Senhor em vão é exatamente isso. Deixa eu ler a passagem, é um dos 10 mandamentos, que é em Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, ou teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Gente, o pessoal lê isso, decora os 10 mandamentos, fala disso e não entendem o assunto. Não entendem o assunto e acabam praticando totalmente ao contrário do que isso que fala. Eu fico às vezes pasmo em ver, alguém acaba de ver algum assunto na Bíblia, lê e parece que entra num ouvido e sai do outro, porque sai por aí fora e simplesmente faz o contrário do que a Bíblia diz. Mas diz que não é para usar o nome do Senhor em vão. O que é esse tal de usar em vão? Usar em vão pode ser expresso através de uma palavra no português chamado expletivos. Um expletivo, dentro da língua portuguesa, seria um tipo de palavra ou termo que você usa que não acrescenta significado ao que está falando. Então ele é tipo para uma palavra ou uma frase para encher linguiça. Tem do Brasil afora, Mineiro usa muito como expletivos ou uma palavra falada, mas que não acrescentou valor nenhum, diretamente ao que está sendo falado. Um é why, A gente fala why, mas é um expletivo, ele não está acrescentando valor nenhum, Inclusive diz que um paulista estava perguntando para um mineiro que estava morando em São Paulo, que falava de vez em quando why, e o amigo dele paulista, colega dele de trabalho, virou e falou, mas o que é why? E ficou apertando, mas o mineiro toda vez que falava, mas o que é esse why? O que significa why? Aí não sabia explicar, ele virou e falou, why é why, why? Why é why, não tem explicação, porque é um expletivo. Todo o Brasil tem isso, Rio Grande do Sul, antigamente era barbaridade, aí hoje em dia é mais bar, E assim, roda o Brasil todo, você vai achar expletivos diferentes. Não tem nada de errado em você usar um expletivo. Meu ponto aqui não é para criticar o uso do expletivo. O problema é que nós achamos bonito trocar o que a gente antigamente usava, ou expletivo, ou até palavrão que a gente usava, agora a gente tira o palavrão e põe o nome de Deus. Antes que você falasse palavrão, antes fosse que você falasse palavrão do que usar o nome do Senhor em vão igual a gente faz. Porque usar o nome do Senhor em vão
É usar quando? É muito simples. Esse em vão, você não tem que fazer um estudo aprofundado do hebraico, estudo de outras passagens que falam desse termo, esse assunto no Novo Testamento, no grego e tal. Significa o que parece. Em vão, é tipo usar quando não precisa usar. Então, quando é que você pode usar o nome do Senhor? Para falar com Ele, meu Deus, o Senhor está me escutando, eu quero abrir meu coração com o Senhor. Em oração, falando com Deus, eu uso o nome dele, certo? Falando a respeito de Deus para alguém. O meu Deus, ele é grande, eu creio muito nele e você também pode. Aí você fala a respeito dele. Ou ensinando sobre ele. Jesus veio para a terra e nananã, então eu estou ensinando sobre Jesus ou Deus também. Então, enquanto eu tenho contexto para estar falando, beleza. Mas o que você não deve fazer é ficar saindo da tua boca o nome do Senhor em vão, nem de Deus Pai, nem Jesus, nem Espírito Santo. Você falando, mas eu não faço isso. Será? Lembra que o que a gente faz o dia inteiro? Eu estou com um pessoal cristão ou evangélico, aí eles viram e falam, meu Deus, mas está quente mais hoje. Aí eles falam, Jesus, isso foi muito engraçado. E assim vai, né? Meu Deus do céu, esse negócio está caro. Nossa, Deus, eu não acredito num negócio desse. Isso é usar o nome do Senhor em vão. Isso é usar o nome do Senhor em vão, você fica usando no lugar de um expletive ou no lugar de palavrão. E é exatamente o que Deus não tolera. Aí então fica explicado por que eu vejo um tanto de gente falando, eu estou orando e Deus não me responde. Mas será se você está honrando o nome dele? Você está entendendo a importância e o valor do nome de Deus? É um negócio profundo. Então eu vou te mostrar aqui hoje, no nosso estudo, alguns aspectos sobre o que a Bíblia diz do nome de Deus. E é algo que vai te chocar. Como eu falei, fica até o final que você vai querer ver completado esse círculo e até o final você vai ficar arrepiado com a presença e o poder de Deus, com a última parte que nós vamos falar. Então você não vai querer perder. Se você não conseguir terminar de assistir em algum momento, porque está correndo, pausa ali, deixa, e depois você volta e termina, mas não deixe de pegar, né, fechar o círculo todo, né, em cima desse assunto que vai te abençoar. Mas a primeira questão que nós lemos ali, né, que não é para usar o nome do Senhor em vão. Agora eu vou pular lá do Velho Testamento, a lei de Moisés, agora nós vamos pular para Jesus nos ensinando a orar. Então nós temos a oração clássica dele, que chama a oração do Pai Nosso. Quem não conhece a oração do Pai Nosso, né? Extremamente comum, quase todo mundo, até ateu em geral, conhece o nome a oração do Pai Nosso. Mas vamos pegar só o iniciozinho, né? Jesus fala assim, Mateus, eu estou pegando de Mateus 6, 9 em diante. Diz assim, vocês devem orar assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ok. Uma pergunta, primeira pergunta é o seguinte, qual o contexto da oração que Jesus está ensinando? É de quem para quem? É uma palavra profética e Deus está falando conosco? Não. É uma oração onde nós falamos com Deus. Então, esse é o contexto. Eu estou falando com Deus, então está partindo de mim, Senhor, eu vou falar com o Senhor. O início Pai Nosso que estás nos céus, na realidade, nem começou realmente o conteúdo da oração. Você está apenas declarando para Deus que você está orando. Pai Nosso que está nos céus. Então você está se dirigindo. Se você está num grupo de gente, um monte de gente falando, e você quer falar com alguém que está ali próximo, mas está, né, todo mundo falando e tal, não vai te ouvir, a primeira coisa que você faz ô Zeca, um minutinho, eu quero te falar um negócio. Aí o Zeca para, olha para você e você fala. Essa primeira parte é isso. Pai Nosso que está no céu. Você está dizendo, Deus, eu vou falar com o Senhor agora. Beleza. Aí você está falando com Deus. O início da oração é a seguir. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A coisa primária que Jesus quis enfatizar nessa oração modelo, tá? Isso não é para ser uma oração, para ser uma prece, né? Só para você ficar repetindo um monte de vezes. Não é. Isso é um tipo de oração que Jesus está nos dando como princípios de oração. Então ele está te dando, né, princípios para em cima você desenvolver a oração em cima disso. Não é só ficar repetindo, né? Essa oração não foi o propósito de Jesus. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Mas olha só, ele fala assim, santificado seja o quê? O teu nome. Tá, uma pergunta de ordem teológica. O nome de Deus já é ou não é santo?
O nome de Deus é ou não é santo? O nome de Deus, obviamente, ninguém precisa pensar muito para dar a resposta, né? Não tem discussão teológica nisso, é unânime que o nome de Deus é santo. Então, por que Jesus ponha uma conjugação de verbo que dá a entender um processo, santificado seja, quer dizer, um processo que está acontecendo. O seu nome é santo? Não, ele não está dizendo, ele diz santificado seja. Mas volto a enfatizar, e o motivo que eu enfatizei primeiro, o contexto da oração. Está vindo da onde para onde? De mim para Deus. Então, santificado seja o nome de Deus, não precisa o nome de Deus ser santo, porque é santo, mas ele precisa ser santificado aonde? Na minha boca, gente. Em mim. Então eu estou dizendo, Deus, eu quero que seja santificado em mim ou o teu nome. Quer dizer o quê? É essa doutrina, esse ensinamento bíblico sobre o uso do nome do Senhor. Que eu uso de uma forma santificada o nome do Senhor. Que eu preste atenção no meu dia a dia e não fico usando o nome do Senhor como um expletivo barato. Eu não fico fazendo pior ainda, que eu vejo um monte de evangélico fazendo isso. Ele substitui o nome de Deus pela palavrão que anteriormente ele falava. Onde antes ele ia falar blef, né? Palavrão aí nesse blef. Agora ele fala, meu Deus, Jesus, né? Sangue de Jesus, e fica assim. E você está simplesmente usando em vão o nome do Senhor. Depois você vai clamar o nome do Senhor, você precisa dele e não tem resposta. Por quê? Porque você barateou o nome dele na tua boca o tempo inteiro. Você não entendeu a oração do Pai Nosso, esse início que diz, santificado seja o teu nome, aonde? Que na minha vida, hoje, eu posso santificar seu nome, tá? Agora vamos lá, começar a olhar de alguns aspectos. Em Ezequiel 39:7, diz o seguinte, farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. Ele diz, eu não vou deixar que meu nome seja profanado, eles vão conhecer o meu santo nome, que meu nome é santo e não vai profanar. Significa que não vai usar num contexto errado, de uma forma profana em vez de santificado. Jesus está dizendo, santificado na minha vida seja o nome de Deus, e profanar o nome de Deus na sua boca é exatamente o contrário de santificar. E Deus está dizendo, eu não vou permitir isso, eu não vou permitir. Tá? Vamos lá, diz aqui no livro de Filipenses, agora pulando para frente, sobre o incrível nome que é dado ao nosso Senhor Jesus, que é aqui, ó, Filipenses 2, 9-11, que diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Eu sempre amei essa passagem. Que todo joelho vai dobrar. O ateu hoje que diz que não tem Deus, o agnóstico que acha que não tem, está em dúvida, mas não serve a Deus. O cara que fala que acredita em Deus, mas não vive para ele. Todos vão dobrar o joelho e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que foi dado a ele um nome que é sobre todo nome. Você vê que Deus dá uma importância muito grande sobre o nome dele e o nome que ele deu para Jesus. Ele deu um nome para Jesus que é sobre todo nome, e é em cima desse nome que é sobre todo nome, todo joelho vai dobrar e todo mundo vai ter que confessar que ele é o Senhor. Incrível isso. Que ele seja o Senhor por livre e espontânea vontade sua e não que seja somente forçado nessa hora do juízo. Você vai ser forçado a reconhecer lá, eu não acredito em Deus. Um dia você vai ter que admitir que tem, né? Mas que você possa, e eu possa hoje, reconhecer Jesus como o Senhor e honrar e respeitar esse incrível nome que ele foi dado, que é uma autoridade sobre todo e qualquer outro nome. É sobre presidentes, reis, governadores e todo outro tipo de autoridade que tiver. Deus está acima e o nome de Jesus está acima de tudo e todos. Glória a Ele. E Ele é Senhor da minha vida e eu proclamo Ele aqui como sobre a mim e sobre tudo que eu sou e tudo que eu serei. Glória ao Teu nome, Senhor. Em seguida, João 12, 27. Agora meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me desta hora.
Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já glorifiquei e glorificarei novamente. Jesus está mostrando que ele era Deus e ele era homem nesse momento. Ele era os dois. Ele tinha se esvaziado do poder de Deus. Falou, não, mas ele fazia milagres. Fazia pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas ele não estava, naquele momento, como homem na terra, com o seu poder como Deus. Ele esvaziou quando veio e assumiu de volta quando voltou a ficar à destra do Pai. Mas nesse momento, ele está preocupado, nesse momento de lutar contra o que vai vir, e a gente acha que porque ele vai morrer numa cruz e todo o foco foi açoitar, doeu. Sim, certamente doeu e doeu muito. Mas, gente, milhares de pessoas eram crucificadas todo ano no Império Romano naquela época. Então, só ser morto, crucificado, não te faz ser tão especial naquela época. Em 100 anos, eles crucificaram, dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Então, no mundo cruel que eles viviam naquela época, era comum. Isso não era o que estava partindo o coração de Jesus, e sim era o fato que ele ia pegar sobre ele todo o pecado, alguém que nunca pecou, e ele ia pegar o pecado e ele sabia que ele ia ficar separado de Deus Pai. Então esse é o que ele está lutando aqui. Não é apenas o fato que ele vai ser humilhado e morto por questão de uma cruz, que era uma tortura na realidade. Se a gente for usar a palavra certa, era uma tortura até a morte. Muito cruel, mas comum na época. Mas ele está falando que o coração dele está perturbado, mas ele glorificou o nome de Deus, e Deus Pai fala dos céus, fala, glorifiquei e vou glorificar. Que coisa tremenda, como que Deus se importa com o nome dele. Vamos lá, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro nome. O nome de Jesus é a chave para a salvação. A gente vem para a salvação através do nome de Jesus e assumindo ele como Senhor e virando discípulos dele. Vamos lá. Provérbios 18:10 diz, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para o nome do Senhor e é salvo das lutas e dos ataques do inimigo. E lá eles são seguros. Depois diz aqui em Atos 19:17, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome do Senhor Jesus era engrandecido e eles ficaram cheios de temor. Entenderam que você não brinca com Deus, tá? Aí, mais uma passagem. Êxodo 27, nós lemos no início, Volto a repetir um pouco agora a questão em cima, de não usar o nome do Senhor em vão. Gente, eu poderia ir lendo centenas de passagens que falam de Deus se irar quando é usado em vão o nome dele. Tem uma passagem que é um rei que está atacando Israel, ele está indo lá, está atacando, tudo bem. Aí quando ele vai e ele usa em vão o nome do Senhor e ele menospreza o nome de Deus, rapidinho, ele e todo o seu exército são decimados. E não se brinca com o nome de Deus, meus irmãos. Nem na tua vida, nem na minha. Meus irmãos, se você tem usado o nome do Senhor em vão, você está sentindo um momento de culpa nesse momento, culpa ele tem em seu lugar, mas ele não pode só alastrar e virar condenação, porque aí já não é uma coisa saudável. O sentimento de culpa tem que te trazer um sentimento de arrependimento, falar, Deus, tenho usado seu nome em vão, me perdoa. E eu quero santificar o teu nome na minha boca, como Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Eu quero santificar, eu quero mudar. E começa um processo de pedir a Deus para te ajudar a redisciplinar a tua boca. E não usa o nome do Senhor em vão. Se você usa o nome do Senhor, não fala assim, Jesus, não, que coisa. Isso está errado. Agora você vai falar, meu Jesus, querido. Eu já estive em momentos à beira da morte, eu só tive tempo de falar o nome de Jesus. Eu não estava usando em vão. Eu não estava usando como um expletivo. Eu estava falando com ele. Eu não tive tempo, logo antes de estar à beira da morte, logo antes da morte me pegar, de fazer uma oração longa. Só tive tempo de falar, Jesus, e eu fui salvo.
Isso aconteceu mais de uma vez comigo. Eu só tentando falar, Deus, Jesus, e Deus me salva. Né? À beira da morte, situações de hiperperigo. Eu já vi várias vezes isso acontecer, esse tipo de situação. E o nome do Senhor é poderoso, o nome de Jesus é poderoso para libertar, para salvar, para curar, para expulsar o inimigo da tua frente. Mas se você vai ter poder quando você usa o nome de Jesus, você tem que ser alguém que honra e respeite o nome do Senhor Jesus. Estão comigo? Vamos finalizar esse estudo com uma passagem hiperpoderosa que mostra o que coisas incríveis acontecem quando você conhece o poder do nome de Jesus. Você está guardando como algo santificado na tua vida o nome do Senhor Jesus. E aí na hora que você precisa utilizar o nome de Jesus para Deus fazer algo, você vai ver o que Deus pode fazer naquele instante. Vamos lá. Diz aqui em Atos, capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas dos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele esperava receber alguma coisa, mas recebeu não o que ele esperava, ele recebeu algo tantas vezes melhor do que ele esperava, né, que ele surpreendeu. Aí ele diz o seguinte, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um solto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E você sabe o que Pedro vira e fala para esse aleijado? Ele fala, não tenho grana, mas eu tenho algo. O que eu tenho? Um conhecimento do poder de Deus que é liberado através do nome de Jesus. E ele vira e fala, em nome de Jesus, anda! E ele pega e puxa o cara. Na hora que ele começa a puxar pela fé, vá! O homem é curado. Tudo fortalece. Quem estava assistindo viu um milagre acontecer na frente ali, as pernas faziam né, firmar, fortalecer, voltar ao lugar certo, se estavam tortos, e o cara começa a pular, andar e louvar o nome do Senhor Deus. Isso acontece quando a gente honra e respeita o nome do Senhor, quando a gente não usa em vão. E aí quando nós precisamos proclamar o nome de Deus, milagres acontecem. Que bom que você tem estado com a gente. Ajuda a gente a divulgar esse projeto, vai conhecer o nosso portal, está aqui na tela agora o endereço, é osdiscípulos.org.br, tá, né? Falando de novo, osdiscípulos.org.br, está aqui, né? Você consegue ver, está também embaixo ali, você consegue pegar, né? E eu quero falar rapidinho de um livro nosso que a gente acabou de relançar para todo mundo na área de liderança, que é o Perfil do Líder Cristão do século XXI. É maravilhoso, esse livro tem vendido uma tiragem após a outra, é excelente para a pessoa aprender o padrão de Deus de ser um líder e vai para todo mundo que quer exercer alguma liderança, desde que como uma pessoa que influencia os outros para o bem, alguém que lidera um grupo caseiro, uma célula, o que for, qualquer tipo de liderança você exerce, esse livro vai te ajudar bastante, né? E você pode clicar no link para ter a sua cópia também. Se Deus quiser, te vejo em breve. Até lá.